Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, iremos conversar acerca da questão 922 de O Livro dos Espíritos, prosseguindo em nossos estudos acerca da quarta parte desta obra mais do que importante da doutrina espírita. Allan Kardec, antes de fazer a pergunta, irá ponderar duas coisas e depois ele traz o questionamento. A primeira é: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. A segunda: o que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. Depois de afirmar essas duas coisas, ele então vai questionar: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que Allan Kardec questiona é se, apesar da diversidade de posições, de espíritos em evolução, de concepções sobre a vida, de culturas, de tantos fatores, será que poderíamos falar, ter noção de um denominador comum, independente da classe social, independente do estilo, vamos dizer, de pensar? Poderíamos falar de uma perspectiva de uma felicidade comum que poderia perpassar de diversas civilizações, diversos corações e manter-se consistente? E os espíritos vão trazer dois elementos. Em relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esses dois elementos são, para os espíritos, o denominador comum dos seres em geral, independente sejam eles de um país ou de outro, ou se coloquem nessa ou naquela cultura. Possuir o necessário, não muito nem pouco, o necessário. Isso para nós é uma reflexão interessante, porque se trata, quando os espíritos colocam essa palavrinha do necessário, eles estão dizendo: olha, aquilo que efetivamente permite alguém dignamente viver as experiências que passa, os momentos que se encontra na Terra de uma forma confortável e de maneira digna. Todos precisamos nos atentar a isso. É algo que, inclusive, quando a gente olha a parábola do filho pródigo, ele gasta os recursos que ele tinha e ele cai em si depois em relação à situação dele, porque ele chega ao fundo do poço e ele volta para a casa paterna. Mas o que motiva ele voltar para a casa paterna? Porque até os servos da casa paterna viviam dignamente, tinham dignidade, eram muito bem tratados, possuíam os recursos. Um dos requisitos essenciais que a gente precisa se atentar: na casa divina, diante da presença divina, todos os seres são dignificados. Todas as almas e todos os corações são dignificados, para que possam viver da melhor forma possível, aproveitando as experiências. Em relação à vida material, em que muitas vezes nos deparamos com tantas desigualdades, fazermos o possível para amenizarmos o clima ainda hostil e complicado na Terra é, sobretudo, uma necessidade do coração. Mas não se trata de luxo quem tem pouco ter o necessário. Se trata do ideal, do padrão que na verdade impera na vida, naqueles que efetivamente vão compreendendo a vida. Com relação à vida moral, diz os Espíritos, a consciência tranquila e a fé.
no futuro. Consciência tranquila é um denominador de felicidade comum. É um denominador comum de felicidade, melhor dizendo. Quando a gente pensa em consciência tranquila, estamos falando de dever. E dever não é uma coisa que pertence à religião, não é uma coisa que pertence à filosofia, está intrínseco no próprio ser. No dizer de Lázaro, é filho da razão. Todos os seres que vão portando a razão vão se vendo diante de deveres, habilitados a servir de algum modo à vida, atentos não só a si mesmo, não ao outro. Os deveres começam a existir quando a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos e que a gente está no espaço de partilha. Quando nós vamos efetivamente cuidando das nossas responsabilidades e crescendo, robustecendo-nos nesse cumprimento, a consciência tranquila vai se tornando um dos legítimos sinais para o nosso espírito dessa felicidade divina. Porque essa noção de dever cumprido nos leva a um estado de intimidade, de silêncio, de serenidade imperturbável, que as pessoas podem até não nos compreender, mas que interiormente a gente se sente bem para atravessar e avançar para além das dificuldades. Isso, de certa forma, está aliado à fé no futuro, porque a fé não se trata simplesmente de uma crença, ela é força viva atuando no coração. Quem vai cumprindo os deveres vai se lançando ao futuro, vai construindo o futuro. E por isso, toda essa movimentação em torno do dever e da responsabilidade vão se tornando a confiança em algo maior. É justamente essa ligação com algo maior, que está para além de nós, que vai nos dando bases igualmente para a felicidade. Todos os espíritos, sem saber, nos seus propósitos, nos seus ideais, na sua fé no futuro, vão cultivando uma ligação perene com Deus. Nos objetivos que têm, vão procurando alicerçar essa intimidade. É um denominador comum aos homens. Independente se é ateu ou não, a presença divina se faz por essa confiança em continuar caminhando, mesmo sem ter a dimensão do que vamos enfrentar. Esse é um pouquinho das nossas reflexões da questão 922. Agradecemos a vocês pela atenção e a misericórdia de sempre. Deus nos abençoe, muita paz.